Olá, amiguinhos, tudo bem? Vamos estudar o Vem Segue-me? Esta semana veremos Doutrina e Convênios, capítulos de 30 a 36. Você gostaria de ser um missionário e ajudar as pessoas a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo? Imagina todos os dias ter a oportunidade de falar com as pessoas e ajudá-las a sentir o amor de Deus em suas vidas. Sem dúvida, são os melhores anos. Pois bem, todos nós podemos nos preparar desde cedo. No início da igreja, havia somente 6 membros da igreja. Pense como seria difícil se eles tivessem que pregar o evangelho no mundo inteiro. O Senhor, pouco a pouco, começou a chamar missionários para que outras pessoas pudessem conhecer o evangelho restaurado. O primeiro missionário que foi chamado foi Samuel Smith. Ele era o irmão mais novo do profeta Joseph Smith. Samuel teve muito êxito na sua missão e ajudou John P. Green a ser batizado. E quem era John P. Green? Você sabe? Ele era o cunhado de nada mais nada menos que Brigham Young, o segundo presidente da igreja. Parley P. Pratt, Thomas B. Marsh, Orson Pratt e Edward Partridge recém tinham se batizado quando foram chamados para servir em uma missão. Eles eram membros da igreja há menos de 6 meses. Com isso, aprendemos que todos, inclusive quem não tem muito conhecimento do Evangelho, podemos compartilhar o Evangelho, porque o Senhor promete que nos ajudará. Muitos desses missionários foram chamados a servir nos Estados Unidos e na Inglaterra, e pouco a pouco a igreja foi crescendo. O Senhor havia preparado o coração de muitas pessoas para receber o Evangelho de Jesus Cristo. Muitos missionários naquela época já eram casados, tinham família, trabalho, casa e muitas outras responsabilidades. Porém, o Senhor pediu que eles deixassem temporariamente para servir como missionários e poder ajudar a edificar o reino de Deus aqui na terra. Talvez você já tenha visto duplas de moças ou rapazes bem vestidos usando plaquetas pretas em seu bairro ou cidade. Talvez já bateram à sua porta e pediram para compartilhar uma mensagem sobre Jesus Cristo. Eles querem compartilhar mensagens sobre Jesus Cristo porque estão servindo como representantes dele, como seus missionários. Então, o que fazem os missionários? E por que o fazem? Os Mormons, mais precisamente os membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, têm enviado missionários para ensinar sobre Jesus Cristo desde que a igreja foi organizada em 1830, mas eles não foram os primeiros a ter essa ideia. Missionários têm ensinado sobre Jesus Cristo desde que as pessoas têm vivido na Terra e bem antes do próprio Cristo ter nascido. Mais de 2000 anos antes de Jesus nascer de Maria, o profeta Noé ensinou as pessoas a respeito de Cristo, convidando-as a ser batizadas no nome dele e a seguir seus ensinamentos. Infelizmente, isso não ocorreu muito bem. As pessoas não deram ouvidos a Noé e Deus inundou a terra devido à iniquidade deles. Porém, isso não impediu os missionários de testificar. Isaías ensinou sobre a vinda do Redentor 700 anos antes que ele realmente viesse. E depois que Jesus veio, ministrou, ensinou e sofreu pelos pecados do mundo, seus apóstolos continuaram a lembrar e convidar as pessoas a seguir os ensinamentos dele. Então não é de se admirar que continuemos com o trabalho missionário hoje em dia. Samuel Smith foi o primeiro missionário de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele foi chamado por seu irmão, o profeta Joseph Smith, para ser um missionário logo após a igreja ter sido organizada. Nos quase 200 anos desde que Samuel serviu como missionário, o Senhor chamou e designou mais de 1 milhão de homens e mulheres na igreja para ensinar e ajudar pessoas ao redor do mundo. Os missionários são membros comuns da igreja. Eles não recebem um treinamento formal, mas ficam algumas semanas em centros de treinamento missionário, os CTMs. Os missionários da Igreja de Jesus Cristo são voluntários de tempo integral.
A maioria dos missionários é solteiro e tem até 25 anos de idade. Casais mais velhos, geralmente casados e aposentados, também podem servir missões, tal como mulheres solteiras. Os missionários são enviados somente para países cujos governos permitem a operação da igreja. Existem cerca de 400 missões ao redor do mundo, com um casal dedicado que serve como os líderes em cada missão. Os missionários não escolhem sua área de designação e não sabem de antemão se deverão ou não aprender um novo idioma. Os missionários servem porque amam a Deus e ao seu próximo. Eles sinceramente acreditam que Deus ama seus filhos e quer que aprendam a respeito dele. Querem ajudar as pessoas a encontrar significado, propósito e direção para a sua vida. Também querem ajudar as pessoas a sentir a alegria que vem da obediência aos mandamentos de Deus. Seja em seu próprio país ou em um lugar distante completamente desconhecido, os missionários possuem as mesmas responsabilidades básicas: amar, servir, ensinar e batizar. No Novo Testamento, o próprio Jesus ordenou: Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O objetivo é de todas as pessoas, em todos os lugares, terem a oportunidade de aprender sobre Cristo e seguir seu exemplo de fé e batismo. Porque Deus ama todos os seus filhos, Ele enviou seu Filho para morrer por toda a humanidade. Deus quer que todos saibam disso. As pessoas merecem saber disso. E merecem saber que, por Ele ter feito isso, todos poderão viver com Deus e Jesus novamente se seguirem seus mandamentos. Os missionários têm ensinado essas coisas por milhares de anos antes do nascimento de Cristo e o fazem até hoje. A obra missionária e por que ela é feita. Agora você já sabe. Parley P. Pratt, Oliver Cowdery, Peter Whitmer e Ziba Peterson foram chamados para uma missão junto aos Lamanitas na fronteira do Missouri. Esses jovens missionários tinham um desejo de ensinar os descendentes dos Lamanitas, mas o mais difícil era que essa missão significava partir em outubro e caminhar mais de 1.900 quilômetros na neve. Felizmente, eles não estavam sozinhos neste grande empreendimento, pois o Senhor lhes garantiu que estaria com eles e iria no meio deles. Ao passar por Ohio, Parley sentiu-se inspirado a visitar seu amigo, o fazendeiro e pastor Sidney Rigdon. Sidney Rigdon era pastor de uma grande congregação. Parley prestou um testemunho poderoso a Sidney de que ele realmente havia encontrado a Igreja Restaurada de Cristo. Ele implorou a Sidney que lesse o livro de Mórmon e pediu que ele pregasse à sua congregação. Os Rigdon e seus 6 filhos moravam em uma casa dada a eles pela igreja que eles pertenciam, e eles perderiam o emprego de Sidney se convertessem a essa nova fé. No entanto, Sidney e sua esposa Phoebe oraram e descobriram que era a decisão certa. Sidney era como um João Batista moderno. Toda a congregação de Sidney reconheceu a verdade e a maioria foi batizada. Essas conversões fizeram com que mais e mais pessoas se aglomerassem para ouvir essa nova mensagem, e Oliver teve que escrever a Joseph solicitando mais exemplares do livro de Mórmon. Surpreendentemente, esses 4 homens, em 4 semanas, mais do que dobraram o número de membros da igreja. Claramente, o Senhor os estava ajudando. Os missionários adoraram ensinar em Ohio, mas sabiam que o seu chamado para a missão era ensinar os lamanitas. Então, depois de estabelecer alguns ramos em Ohio e ordenar homens para serem seus líderes, eles partiram para continuar sua viagem. Eles caminharam dias na neve acima dos joelhos, sem ver ninguém, sem encontrar um celeiro ou um abrigo para dormir. Pense numa missão difícil. Acho que essa foi bem difícil, hein? Posso te dar uma dica? Se você escolher desde já ser um missionário, você não vai se importar se tiver que passar por qualquer dificuldade em sua missão. Vamos às perguntinhas. Como se chamou o primeiro missionário da igreja? Opção A, Joseph Smith. Opção B, Oliver Cowdery. Opção C,
Samuel Smith. A resposta correta é Samuel Smith. Muito bem. Próxima pergunta. Quando Parley P. Pratt resolveu parar em Ohio para rever um amigo, ele batizou a maioria da congregação em que seu amigo era pastor, inclusive seu amigo e sua família. Qual é o nome desse amigo, você lembra? Opção A, Sidney Rigdon. Opção B, Thomas B. Marsh. Opção C, Orson Pratt. Isso mesmo, foi Sidney Rigdon. Parabéns! Muito obrigada por assistir. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado quando novos vídeos forem postados. Até a próxima semana. Tchau, tchau!